quadros velozes, cores estáveis e mira firme. Este 24 polegadas entrega vantagem real no competitivo. Quando o assunto é monitor para jogos, cada decisão técnica muda fluidez, nitidez em movimento e conforto visual em sessões longas. O tipo de painel define consistência de cores e ângulos de visão. A taxa de atualização e o tempo de resposta governam rastros, clareza de perseguição e precisão de mira. A sincronização variável alinha a tela à placa de vídeo para evitar cortes de quadro. O mapeamento de tons e o brilho sustentado determinam como as sombras revelam detalhe sem estourar os brancos. A ergonomia e as conexões decidem se você senta, liga e joga ou se fica brigando com cabos e ajustes. Este 24 polegadas em alta definição total com atualização de 180 Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo busca um ponto de equilíbrio raro na faixa de entrada. Movimento muito mais limpo do que o padrão tradicional. Cores consistentes do painel de comutação no plano e recursos de conforto que reduzem fadiga ao longo do dia. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link do produto está na descrição. Fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar um pacote de ajustes prontos para competitivo e campanha, um passo a passo de sobreaceleração sem contorno invertido, calibração rápida de sombras para enxergar o inimigo sem lavar a imagem e dicas de postura para reduzir cansaço cervical. Agora vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: atualização de 180 Hz, com resposta agressiva que limpa rastro e estabiliza a mira. A tela avança quadros em ritmo muito acima do padrão tradicional e encurta o intervalo entre imagens com tempo de resposta de 1 milissegundo em cenários otimizados. Isso reduz borrões em transições laterais, melhora a leitura de trajetória e facilita seguir alvos durante giros bruscos de câmera. A sensação de arrasto cai. O olho trabalha menos para reconstituir a forma em movimento e a microcorreção da mão fica mais previsível no mouse. Quem vem de 60 Hz percebe salto imediato. Quem já usa taxas acima de 120 ainda nota ganho na estabilidade da mira e na sensação de controle fino. Segundo ponto positivo: painel de comutação no plano com cores sólidas e ângulos amplos para jogo, estudo e criação leve. A tecnologia prioriza consistência de tonalidade quando você muda a posição da cabeça e mantém saturação estável nas laterais. Isso é essencial para ler informações da interface, mapas e indicadores periféricos sem variação estranha de cor. Além disso, a cobertura típica do espaço padrão de cor traz fidelidade adequada para edição casual de imagem e vídeo, enquanto o contraste nativo organizado e a uniformidade de brilho tornam sessões longas menos cansativas. É um perfil que funciona tanto para competitivo quanto para produtividade fora do jogo. Terceiro ponto positivo: alto alcance dinâmico básico, melhora gradientes e luzes sem exageros de brilho. O modo dedicado de alto alcance dinâmico aceita sinais estendidos e aplica curva de tons que preserva informação de sombra e evita estourar reflexos. O ganho não é de cinema com escurecimento por zonas, mas entrega brilho de destaque mais crível em explosões e efeitos. Além de céus e névoas com gradação menos abrupta, em mundos abertos, a imagem ganha profundidade. Em cenas noturnas, cresce a chance de identificar silhuetas sem depender do equalizador de preto no máximo, e em vídeo, a sensação de luz pontual fica mais natural.
Quarto ponto positivo: sincronização variável ampla que corta quebras de quadro e tremores quando a taxa oscila. O módulo de taxa dinâmica alinha a atualização do painel ao que a placa entrega, eliminando linhas de corte horizontais e segurando a suavidade quando a contagem de quadros cai em cenas pesadas. A compensação em baixa taxa entra quando a performance despenca e mantém estabilidade visual, a mira não salta, a câmera não perde ritmo. Em computadores e consoles compatíveis, o benefício é perceptível e reduz a necessidade de derrubar de forma agressiva a qualidade gráfica só para fugir de falhas. Quinto ponto positivo: montagem simples, ajustes diretos no menu e conectividade que libera 180 Hz sem truques. A base encaixa sem ferramentas e dá inclinação suficiente para alinhar o eixo de visão ao terço superior da tela. O menu responde rápido e traz atalhos para modos de jogo, equalização de preto e redução de luz azul. As entradas digitais modernas entregam alta atualização em alta definição total com cabo adequado, sem gambiarras. E o passador de cabo na traseira organiza a mesa para o mouse ter área livre. A sensação é de produto que você tira da caixa, liga e já tem boa experiência na primeira tarde. Até aqui, o painel apresenta uma soma convincente, velocidade real de atualização com resposta que segura a nitidez em movimento, cores coerentes para olhar a tela fora do centro sem perder naturalidade, um modo de alto alcance dinâmico que agrega sem distorcer e uma sincronização variável que dá estabilidade quando a taxa cai. E essa combinação conversa com quem busca vantagem em modos competitivos sem abrir mão de qualidade em campanha e conteúdo. Ao mesmo tempo, perseguir preço agressivo, fluidez alta e painel de comutação no plano implica aceitar limites naturais frente a telas de referência de estúdio ou modelos com escurecimento local e picos extremos de brilho. Entender essas trocas evita frustração, orienta o ajuste fino e tira o melhor custo-benefício possível do conjunto. Vamos aos pontos que pedem atenção com mitigações simples. Primeiro ponto negativo: o modo de alto alcance dinâmico é básico e depende de calibração cuidadosa para não lavar sombras. Sem escurecimento por zonas, levantar demais o mapeamento pode clarear o preto e roubar profundidade. A saída prática é ajustar a curva de tons até o primeiro quadrado escuro aparecer sem acender o preto, reduzir levemente o brilho global e usar equalizador de preto só um degrau acima do neutro. Isso devolve textura de sombra e mantém destaque com realce crível. Em títulos noturnos, o ganho é claro sem comprometer o restante da paleta. Segundo ponto negativo: sobreaceleração, no máximo pode criar contorno invertido em fundos claros. Perfis mais agressivos de impulso aceleram transições, mas deixam halos em objetos de alto contraste. O caminho seguro é deixar a sobreaceleração em nível médio, aceitar resíduo mínimo em tons muito escuros e preservar bordas limpas no restante das cores. Em jogos de tiro, isso vale ouro, porque a mira se apoia em contornos estáveis e previsíveis. Salve esse perfil em atalho do monitor para alternar rápido entre competitivo e campanha. Terceiro ponto negativo: brilho sustentado e contraste nativo ficam atrás de painéis de alto alcance dinâmico com escurecimento por zonas. A experiência de cinema com highlights ofuscantes e pretos muito profundos não é a meta aqui. A mitigação é priorizar contraste nativo bem calibrado, controlar a luz da sala, evitar reflexos diretos e usar pipeline correto no computador para não exagerar o mapeamento. A imagem fica natural, com boa presença, em jogos e vídeo, sem a artificialidade de levantar demais preto.
Quarto ponto negativo: suporte de fábrica costuma trazer apenas inclinação, sem ajuste de altura nem rotação. Ergonomia é parte do desempenho. Se a mesa for alta ou baixa demais, o pescoço sofre e a percepção de nitidez cai. A solução é usar suporte de braço compatível com o padrão de fixação da traseira. Posicionar o topo da tela ligeiramente abaixo da linha dos olhos e manter distância que permita ver toda a largura sem mover a cabeça, seu rastreio melhora e a fadiga diminui. O investimento é pequeno frente ao ganho prático. Quinto ponto negativo: alto-falantes integrados. Quando presentes, têm foco em avisos e não substituem som dedicado. É suficiente para notificações, mas não para espacialização rica de jogo. A saída é investir em fone ou caixa de som de mesa e usar o monitor apenas como passagem de vídeo. Isso libera a tela para fazer o que ela faz melhor: mostrar movimento limpo e cores consistentes, enquanto o áudio vem de um sistema próprio com dinâmica e palco melhores. Bônus com recomendações técnicas. Conecte por porta de alta largura com cabo certificado para liberar 180 Hz. Ative a sincronização variável no sistema e, dentro do jogo, comece com sobreaceleração em nível médio e só suba se ainda notar rastro persistente. Crie 2 perfis salvos: competitivo com redução leve de brilho, equalizador de preto um passo acima e nitidez moderada, e cinematográfico com alto alcance dinâmico ligado, gama um pouco mais alto e sobreaceleração moderada. Calibre rapidamente usando o padrão de barras. Ajuste brilho até enxergar o primeiro retângulo acima do preto e contraste até o penúltimo branco ter textura. Reduza a latência ativando o modo de baixa demora no menu e desativando processamentos supérfluos. Posicione a tela a uma distância equivalente a 1,5 vezes a largura para aproveitar a percepção periférica sem mover a cabeça. E, por fim, limpe o painel com microfibra seca, sem produtos agressivos, e verifique mensalmente os parafusos do suporte para não criar vibrações que roubam nitidez em movimento. Conclusão: este 24 polegadas entrega exatamente o que o jogador atual procura na faixa de entrada avançada: quadros muito mais rápidos que o padrão, resposta que mantém a mira estável, cores coerentes do painel de comutação no plano e sincronização variável que segura a suavidade quando a contagem cai. E embora aceite limites naturais de brilho sustentado, ergonomia de fábrica e alto alcance dinâmico básico, responde com ajuste consciente e pequenos acessórios, tornando-se uma escolha tecnicamente sólida para subir de patamar no competitivo e, de quebra, curtir campanha e conteúdo com imagem limpa e confortável. E você, pronto para ver cada giro de câmera com suavidade real e enxergar detalhe onde antes só havia rastro? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.